O próximo passuk, 19, começa assim. Para quem está no Teilim, página 147, está lá o 19, tá? Ger anochi ba'aretz. Ger, quer dizer, aqui nesse caso quer dizer estrangeiro. Al taster mimeni mitzvotecha. Não esconda de mim as tuas mitzvot. Então veja bem, o comentário clássico aqui da Torá, o Rashi, coloca assim: Ger anochi ba'aretz. Eu sou um estrangeiro, um estranho aqui nessa terra. Então o Rashi comenta: meus dias aqui nesse mundo são poucos. Yamim muatim. A gente está por pouco tempo por aqui. Sim? Então, por isso que a gente é chamado de estrangeiro. Tá? Eu vou colocar de uma forma talvez um pouquinho diferente. A nossa alma vem de um mundo muito elevado. A nossa alma divina vem de um nível espiritual muito elevado. Tá? Mas Hashem colocou essa alma divina dentro de um corpo aqui nesse mundo. Então, essa alma aqui, neste mundo, sente-se uma alienígena, um estranho, um cara que veio de fora. Tá? E como alguém que veio de fora, você não sabe quanto tempo vai ficar nesse ambiente. Por isso que ele chama isso de algo temporário, poucos dias. Como um estrangeiro que está a turismo, passando por um lugar e fica pouco tempo por lá. Então, assim seria com a nossa alma. Tá? E aí, o que pede Davi Amelech, o que pede o rei Davi? Al taster mimeni mitzvotecha, não esconda de mim as tuas mitzvot ocultas. Assim fala o Rashi, shulcha lekaimam, para que eu possa cumpri-las, sheim lo achav em matai, senão agora quando? Explico. O Rashi está dizendo o seguinte: eu já tenho pouco tempo aqui nesse mundo. Cada um de nós tem uma vida e é limitado, tá? Quantas oportunidades a gente vai ter de fazer mitzvot? Talvez poucas. Se você não conhece as mitzvot, menos ainda. Você não sabe nem o que fazer. Em outras palavras, pode ser que muitas mitzvot, muitas coisas boas estão ocultas de você. Você nem sabe que é bom, que é importante, que dá para fazer coisas boas. Tá? Você está pensando numa outra coisa, você está achando que tem outras coisas importantes para fazer. Tá? Então, o que ele está pedindo? Hashem, não esconda de mim as suas mitzvot. Que eu possa ter a oportunidade de estudar e conhecer as mitzvot e sempre que possível fazer. Aproveitar as oportunidades que eu tenho para fazer as mitzvot. Eu vou dar um exemplo que talvez é o pior exemplo possível, tá? Não estranhem, não fui eu que dei esse exemplo, é um exemplo que o Rebbe mencionou num Fabrengen, em certa ocasião, num discurso público, que soa muito estranho. O Rebbe está descrevendo um judeu americano na década de, 60. Yom Kippur de manhã. Ele acorda, vai para o banheiro, faz a barba, vai para a cozinha, faz o café, toma o café, depois vai para a sinagoga de carro, sim? Fica 2 horas, cansa e volta. Sim? E volta na Neila. Enfim, volta. Aí, nem lá no final do dia, tá? Tudo bem. Então, você tem tudo para criticar essa pessoa. Conseguiu fazer tudo que podia fazer de errado num dia tão especial como Yom Kippur, tá? O que o Rebbe observa, o que o Rebbe menciona? Ele diz: alguém consegue avaliar o prazer que Hashem tem dessas 2 horas que esteve com ele? Interessante. Por quê? Porque é bem provável
que essa pessoa não tem noção de que fez alguma coisa de errado. Ele quis fazer uma coisa bonita naquele dia. Ele não sabe se isso é um problema. Não falam que o importante é ter quantidade, sim, qualidade. As duas coisas. O que acontece? É interessante. As duas coisas são importantes. Vou explicar. Por que eu disse que esse é o pior exemplo possível? Porque eu consegui botar um monte de coisa de errado junto. Certo? Muito bem. Então, o que acontece? Não. Então, de novo. Essa pessoa só sabe de uma coisa. Que em Yom Kippur é importante rezar na sinagoga. É a única coisa, a única mitzvah que ela conhece do Yom Kippur. Esse é um dia que é importante eu ir para a sinagoga rezar. Ela não sabe que tem algum problema em fazer a barba, ou em fazer o café, ou em tomar o café, ou ir de carro. Isso. Mas ela não tem noção. Não tem noção. Tá? Então, o que acontece? Ela não consegue fazer mais mitzvot porque ela não conhece. Tá. O que o Rebbe estava dizendo? A gente não consegue avaliar o valor de cada mitzvah que a pessoa faz. O Rebbe não está dizendo que o resto do que ele fez está certo. Tá? Aí entra um pouco da questão da qualidade. Tudo bem. Ou seja, quem somos nós para julgar, tá? Quanto prazer a Hashem tem, né? Tudo bem. Então, foi o caso que aconteceu. O que acontece? O Rebbe não está dando uma lição de como fazer Yom Kippur, óbvio, tá? Mas a questão é assim, você pode olhar por esse ângulo e ver o prazer que a Hashem tem nessa pessoa estar na sinagoga. Tá. Eu quero olhar agora para um outro ângulo. Quantas oportunidades ela teve de fazer mitzvah e não fez porque não sabia? Entende o que eu estou falando? Ou seja, não por má vontade, provavelmente se dissessem para ele, faz isso, o que ele achou que era, entende? Ou seja, não é porque a pessoa tem vontade de fazer errado, é ignorância, ela muitas vezes não sabe, tá? Então, o que ele está pedindo aqui é o seguinte: Hashem, não esconde de mim as suas mitzvot. Eu não quero ser ignorante, mas isso só depende de mim. Eu preciso de ajuda. Hashem, por favor, me coloca em um bom lugar, com boas pessoas, com acesso à informação, por exemplo. Tudo bem. Aí eu vou poder fazer quantidade e qualidade. Vou poder ter os dois, tá? Mas é uma pena, com toda a boa vontade, a pessoa não fazer mais só porque não sabe. Entende onde eu quero chegar? Aquele que faz e não aceitam. Eu acho que uma pessoa só não aceita porque ela acha que isso não é importante. Ou seja, eu vou ser um pouco... as pessoas acreditam, elas não admitem que acreditam porque vai atrapalhar o dia a dia. Então, esse compromisso é chato. Eu sei que é certo, mas eu não quero. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, muitas vezes, não é porque a pessoa não acredita ou não acha que isso é uma mitzvah. Ela acha, mas não para mim. Eu quero outras coisas. Tá? Então, ela não está deixando de acreditar em Deus. Nem ela está acreditando em toda a Torá, em tudo, mas não é para mim. É para os religiosos, esses outros aí mas eu não. Então, ela não está, não é que essa pessoa não acredita, ela não quer compromisso, entende? Então, assim, não é heresia, entende o que eu quero dizer? Não é isso, é preguiça às vezes, preguiça nesse sentido, tá? No sentido de que ela não, isso eu não quero fazer. Tem outras coisas que eu até faço, mas isso não, tá? Então, o ponto é, para muita gente, certas mitzvot estão ocultas, porque elas não têm acesso, elas não conhecem, tá? Eu, algumas vezes, fiz questão de comentar que, nesse detalhe, uma pessoa, às vezes, sem
pinta de religioso pode ajudar mais do que quem, entre aspas, tem cara de religioso. Explico. Se eu chego para alguém e digo, é importante acender velas do Shabat, é importante colocar tefilim, a pessoa vai dizer sim, rabino, sim, tá? E muitas vezes vai falar, para quem é religioso como o senhor. Tá? Mas eu não sou, então. E é fácil usar esse argumento. Tá? Se alguém, entre aspas, de novo, que não tem pinta, ou não parece ser religioso, tá? Chega para uma outra pessoa e fala, coloca tefilim, acende vela de Shabbat. Você acende vela? Você? Sim, qual é o problema? Não, mas você não tem cara, você não tem pinta de... Precisa ser religioso para fazer mitzvot? Precisa ser judeu para fazer mitzvot? Precisa ser judia? E isso às vezes mexe mais, chega mais. Tá? Então a gente não tem noção de quanto a gente pode fazer para trazer as mitzvot para os outros, para trazer a Torá para os outros. Veja bem, o tamanho da ignorância é enorme, enorme. A quantidade de coisas que não se sabe é muito grande. Então, a gente pode achar, mas todo mundo sabe, tem gente do teu lado que não tem noção daquilo que você sabe. Tá? E você se considera um ignorante, entre aspas. Tem gente que sabe mais do que eu, óbvio. Mas tem gente que sabe muito menos. Tá? Então, sempre que a gente tem a oportunidade de passar alguma informação adiante, um pouquinho de Torá que a gente ouviu aqui, ouviu ali, aproveita e passa. A gente não tem noção de quantas pessoas precisam disso. Uma palavra, entende? No grupo de Kiruv, de jovens, a gente estava discutindo, hoje em dia tem uma tendência à vitimização. Sabe o que eu estou falando? Pessoas se consideram vítimas, enfim, tá? Ou pior, porque eu sou negro, porque eu sou isso, porque sou aquilo, eu sou um coitado, enfim, tá? Então, a gente estava discutindo isso, eu expliquei, veja bem, do ponto de vista da Torá, não existe vítimas, existem pessoas passando por uma situação difícil, ponto, existe, tá? Mas vítima não. Por que não? Porque tudo é Ashgaha Pratit, tudo é divina providência. Se a Hashem está fazendo a gente passar por uma situação, ou é porque a gente precisa e tem que passar por isso para crescer, ou tem alguma coisa boa que está nos esperando depois disso. Mas com certeza isso é bom. Em algum sentido isso deve trazer algo de bom para a gente. Então eu não tenho que ficar entre aspas, vitimizando, me achando de coitadinho, e sim, eu tenho que achar o que tem de bom aqui, por onde que eu posso achar a tal da luz no fim do túnel, vamos dizer assim, tá? Então, é muito diferente quem acredita, quem confia em Hashem e encara as situações do dia a dia, e quem não confia e se acha, sou uma vítima, porque eu nasci assim, porque aconteceu isso, porque foi aquilo. Enfim, tá? Então, muda muito a visão da gente, uma informaçãozinha, Ashgaha Pratit, divina providência, tá? Então, esse tipo de coisas a gente ouve aqui, por exemplo, com frequência, e a gente acha que todo mundo já sabe. Não, muita gente não tem noção disso.